Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo. E é com grande alegria que nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. E é com grande alegria que nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem dado de podermos estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradecemos ao nosso pastor José Roberto, que tem nos apoiado nesse trabalho. Um grande abraço ao nosso pastor José Roberto e irmã Esther. Agradecemos também ao nosso irmão Cassiano que é responsável por organizar todos os nossos vídeos, preparar a apresentação todas as semanas. Nosso grande abraço ao nosso irmão Cassiano, a irmã Júlia, a irmã Pamela e também o irmão Léo. Agradeço também a Ana que ao longo desses 9 meses aí esteve aqui conosco para sempre preparar a nossa apresentação, preparar todo o layout da nossa apresentação. Muito obrigado, Ana, ela que vai dar o seu tradicional bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Agradecemos também o nosso irmão Abdias, o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, nosso irmão Abdias, irmão Marcelo também. Queremos agradecer também a irmã Aline, que todas as manhãs de domingo abre a nossa Escola Dominical, tocando esse extraordinário piano que ela sabe tocar. Um grande abraço à nossa irmã Aline, irmão Jansen. Que Deus continue a abençoá-los nesse ministério importantíssimo que é o Ministério da Música. Nós vamos, irmãos, então, para a nossa 12ª aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa última aula do livro de Apocalipse. Chegamos ao final da nossa grande maratona do livro de Apocalipse e hoje nós estudaremos a revelação final. E ela encontra-se baseada, a lição encontra-se baseada no capítulo 22, portanto, o último capítulo do livro de Apocalipse. E o texto áureo, Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 5. Vamos então para a nossa última lição do livro de Apocalipse. E nós vamos começar aqui pelo nosso texto áureo, justamente aqui, Apocalipse capítulo 22, no versículo 5, que a Ana vai ler para a gente. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Muito bem, nós vemos aí a grandiosidade, a majestade, a beleza, a autossuficiência da nossa cidade eterna, Jerusalém. Então já não haverá noite, irmãos. Não haverá noite, não haverá sombras, não haverá temor. Nem precisam eles de luz de candeia. Aqui o nosso amado apóstolo João, ele coloca a visão da época, candeia. Candeia era uma forma de iluminar o ambiente. A candeia era como se fosse uma lamparina, uma espécie de lamparina. E nós vemos que hoje em dia, se nós formos relacionar aqui, nós vemos que nessa cidade de Jerusalém, na santa cidade de Deus, não haverá necessidade de luz elétrica. Então nós só sentimos a falta da luz elétrica quando nos falta. Então nós só vemos a importância da luz elétrica quando ela nos falta, não é? Quando nós ficamos no escuro, então aí nós vemos quão importante que é a luz elétrica. E lá naquela cidade não haverá esta necessidade, irmãos. Nem luz do sol. Vejam, a luz do sol não só clareia, como a luz do sol ela promove, ela produz a vida. Então tudo o que nasce aqui na terra, tudo o que brota, o que germina, o que cresce aqui na terra, está diretamente ligada à influência da luz do sol. Mas lá, na cidade santa, na cidade preparada pelo nosso Deus, na cidade que será autossuficiente em tudo, não haverá mais a necessidade da luz do sol.
E sabem por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. O Senhor Deus será a luz que sustenta toda a infraestrutura da cidade, toda a vida da cidade, toda a necessidade da cidade, toda a necessidade de luz, de vida, de claridade, isso será fornecida pela própria fonte de luz, que é o nosso Deus, da luz mais pura que existe, a fonte da luz mais completa, mais extraordinária, mais precisa que existe. A luz de Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, e reinarão eternamente, e não haverá mais sequência desse reinado. Deus será o Rei eterno nessa cidade, na cidade de Jerusalém. Então nós começamos aqui com esse texto tão importante, o capítulo 22, no versículo 5, como que é a identificação da cidade, da bela cidade da Jerusalém eterna, prometida aos salvos, aos santos, aos redimidos pelo sangue do Cordeiro, foi prometido pelo nosso Deus, pelo próprio Deus, nos prometeu através das revelações feitas ao apóstolo João. O nosso próximo ponto, revelação digna de confiança. Então aqui nós vemos que o livro de Apocalipse, ele passa aqui então uma certificação dessa revelação. Quem é que fez essa revelação? Que teor de confiabilidade que existe nessa revelação? Então nós vamos ver que através do texto de Apocalipse, do capítulo 22, o versículo 6, nós vamos ver então a essência da confiança, a essência da confiabilidade das revelações que o apóstolo João recebeu. Apocalipse, capítulo 22, o versículo 6, que a Ana vai ler para a gente. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então vejamos aqui, irmãos, temos aqui a mais nítida certeza, a clareza absoluta que estas palavras são fiéis e verdadeiras, porque foram ditas pelo próprio Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, o mesmo Deus que falou lá no Antigo Testamento, o mesmo Deus que vem falando através de toda a história aos seus enviados, aos seus homens específicos, Deus que vem através dos tempos trazendo a sua palavra através de todos aqueles homens que foram inspirados, que foram selecionados, que foram identificados para fazerem a vontade de Deus, trazendo a sua palavra, este mesmo espírito de profecia, esse espírito de profecia, o próprio Deus, assim como Jesus falou aqui, a voz de Deus que fala aos profetas. Essa é a característica mais autêntica das revelações de Deus mostrada ao seu servo, o apóstolo João. E aqui nós vemos que através de um anjo enviado pelo próprio Deus, o seu anjo, para mostrar aos seus servos. Então aqui o anjo, ele apareceu, ele foi enviado a João para mostrar o que haveria de acontecer. E ele, assim como ele mostrou ao servo maior, que é o servo João, o seu apóstolo João, o apóstolo amado João, assim João mostra para todos nós hoje. Desde lá da antiguidade, no início do cristianismo, nós vemos que esta revelação foi dada naquela época lá ao apóstolo João. Então, desde aquela época, este som, ele vem ecoando através dos anos, através das eras, através dos tempos, e hoje chega até nós nítido, puro, claro, perfeito, para que nós possamos aqui entender, aceitar e nos certificar de todas as coisas
que deve acontecer no final, que em breve acontecerão, como o próprio livro de Apocalipse nos revela. Essas coisas que em breve devem acontecer. Então nós temos aqui a completa confiabilidade desta mensagem. Uma mensagem que nos nossos dias, hoje nós estamos muito acostumados, né, a ver na nossa atualidade aí. Hoje o que é comum é falar sobre as fake news, né, as falsas notícias, né? Então hoje tá tudo, o nosso idioma ele foi transliterado para o inglês, né? Então muitas palavras hoje usadas no nosso dia a dia, elas são palavras em inglês. Então essa fake news nada mais é do que as falsas notícias. Então aqui nós temos uma notícia que é puríssima, uma notícia verdadeira, uma notícia que traz a sua essência, a essência do próprio Deus, traz a natureza de Deus, traz a confiabilidade das promessas de Deus. Então, nós temos aqui então essa confiabilidade, que essa promessa, que essa notícia, que esta palavra foi enviada diretamente de Deus através do anjo para o apóstolo João. O nosso próximo ponto, o significado do breve. Apocalipse, capítulo 22, o versículo 7, vai falar então sobre este breve, esse tempo que acontecerá, todas essas revelações que o apóstolo João observou, viu e presenciou ali durante a sua visão. Vamos ver então Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, que a Ana vai ler para a gente. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vejamos aí então que o anjo trouxe essa orientação para o apóstolo João. Eis que venho sem demora. Se nós formos caracterizar aí, se nós formos aí levar em conta o tempo que foi dada essa profecia, nós podemos incorrer no erro de que Deus está tardando, que Deus está demorando. E aqui nós vemos que o texto nos diz que vem sem demora. Quando nós vemos esse sem demora, nós que somos aqui os servos de Deus, nós podemos entender e podemos ter a falsa ideia de que esse sem demora está um pouquinho demorado. Mas não, irmãos, nós temos que relacionar esse sem demora à misericórdia e à tolerância do nosso Deus. O nosso Deus que tem o mais íntimo e profundo sentimento de que todo homem se salve, todo homem se achegue ao conhecimento do seu mais puro evangelho. Então, esse sem demora aqui, se nós olharmos, irmãos, nós vamos identificar aqui a misericórdia e a tolerância de Deus. E aqui o versículo ele complementa, dizendo: bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, a palavra da profecia deste livro. Então nós vemos que esta profecia, aquilo que foi dito em uma visão profética, em uma palavra profética do apóstolo João, profético é tudo aquilo que o homem recebe diretamente de Deus e passa aos seus seguidores e passa aos seus contemporâneos. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus é a mais pura essência da profecia. E este livro está contida a profecia. E dentro dessa profecia nós temos diversas orientações, irmãos, que nós temos que nos manter firmes e autênticos guardando esta profecia que é verdadeira, esta profecia que é uma profecia da parte de Deus, que tem autenticidade, que tem veracidade, que tem comprovação. Então nós vemos aqui que esta profecia, o único desafio que nos cabe é nos manter sempre guardando esta palavra, nos mantermos fiéis a esta profecia. E aqui o versículo 7, ele nos revela bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que nós tenhamos esse cuidado
de guardarmos no mais íntimo do nosso coração a profecia, a mais autêntica profecia de Deus, que é toda a orientação que o livro de Apocalipse traz para todos os salvos em Cristo Jesus e crentes no Cordeiro de Deus. Nosso próximo ponto, as recomendações enquanto aguardamos. Ou seja, o que nós vamos fazer, o que devemos fazer, como devemos nos portar, como nós devemos esperar. E esperar é sempre complicado, né, irmãos? Nós temos aqui um desafio muito grande que é o de aguardarmos, ou seja, nós temos que esperar por esse tempo. E ultimamente, nós temos visto por aí que muitos estão dizendo que a data de quando Deus vai voltar, de quando haverá essas coisas, então tem muito adivinho aí, né, na nossa atualidade aí, fazendo essas previsões e umas previsões que são completamente furadas. O que nós temos que nos ater é nas orientações que a palavra de Deus nos fornece, as orientações seguras e fiéis da palavra de Deus. E nós vamos ver aqui então as orientações, as recomendações, enquanto nós esperamos por esse tempo, para que Deus se revele à sua criação. Apocalipse 22, do versículo 8 até o versículo 14, que a Ana vai ler para a gente. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Muito bem. Vejamos aí então esse texto que nos traz todas as orientações a respeito de como devemos aguardar a vinda do nosso Deus. Aí o apóstolo João falando, eu, João, sou quem ouviu e viu. Vejam que interessante, irmãos. Não foi só uma revelação do anjo falando a João. Não sei se os irmãos se lembram, algumas lições atrás, eu falei sobre o que João estava presenciando ali, era como se fosse a representação teatral, a representação no teatro, como é feito com pessoas ali, pessoas que estão vivas, pessoas ao vivo. Não é como se fosse no cinema, porque no cinema a gente vê a imagem lá, mas foi alguma coisa que foi gravado, que foi impresso lá numa fita e foi projetada lá na tela. Não, é como se fosse aqui a representação no teatro, mas não é uma representação, e sim a apresentação do que vai acontecer. Então aqui o apóstolo João não só ouviu, mas ele viu. Então é ver o que estava acontecendo, é ver a ação, é o acontecimento, estas coisas. Então aqui o apóstolo João fala, o que ouviu e viu estas coisas, as coisas que foram reveladas ao apóstolo João, o que iria acontecer no final. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Impressionante, irmãos. Aqui esse texto é extraordinário, esse versículo,
Porque aqui fala que o apóstolo João, aquele que estava diante dessa visão, aquele que foi o apóstolo que conviveu com Jesus, o apóstolo que tinha uma proximidade de Jesus muito grande, um apóstolo que foi considerado o apóstolo favorito de Jesus, aquele que era o apóstolo do amor, o apóstolo amado por Jesus, ele se coloca numa posição de quase que idolatria, irmãos. Vejam que impressionante. E não é impressionante porque aconteceu com o apóstolo João. É porque, como aconteceu com o apóstolo João, esse mesmo teor, esse mesmo envolvimento que o apóstolo João se encontrava, isso pode acontecer com nós hoje, irmãos. Nós podemos, diante das maravilhas, diante daquela revelação que foi apresentada por João, o próprio anjo, diante do próprio anjo aí, João ficou abismado, ficou embriagado com tudo aquilo, o seu espírito estava transbordante de alegria, que imediatamente ele prostrou-se aos pés do anjo. Vejam que isso daí era um sinal, irmãos, de idolatria. Então isso é um sinal para nós hoje, para nós termos todo o cuidado. Porque ali o apóstolo João, ele estava preparado, ele estava diante de Deus, ele estava diante de uma visão enviada por Deus, e ele aqui quase que ele passou por um momento, quase que ele se entregou a um momento de idolatria. Vejam, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, o apóstolo João, ele estava impressionado sobremaneira que ele se entregou à posição, ele se colocou na posição de adorar o anjo. E vejam só como o anjo o repreende. Então ele me disse, vê, preste atenção, fique atento. E essas palavras, irmãos, não é para o apóstolo João, essas palavras é para nós hoje. Que hoje nós estamos diante de tantas ofertas, diante de tanta luz diante dos nossos olhos, que nós podemos muito bem entrar por um caminho desses daí, como o apóstolo João quase que foi se enveredando pelo caminho da idolatria. Vê, não faças isso. Temos que estar atentos, porque as ofertas são muito convidativas, são extraordinariamente convidativas, agradáveis, tentadoras. Eu sou conservo teu, ou seja, eu estou na mesma linha que você, eu estou no mesmo patamar, eu estou na mesma patente que você, eu sou como você, eu sou servo, eu tenho que adorar a Deus e você não adore a mim, adore a Deus. Veja aí, sou conservo teu, ou seja, trabalho com você e conservo dos teus irmãos, os profetas, aqueles que trouxeram a palavra de Deus, e dos que guardam as palavras deste livro. Vejam que o anjo, mesmo nessa condição de o mais puro e autêntico porta-voz de Deus, ele se coloca na mesma altura, na mesma condição que nós estamos. Vejam a humildade, muito importante. Os que adoram, os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Vejam aí a advertência que o anjo faz. Ele adverte o apóstolo João para que tome cuidado, porque a adoração, prostrar-se somente diante de Deus. Adorar, glorificar, reconhecer o poderio somente a Deus. Essa é a grande palavra, a grande mensagem que o livro de Apocalipse trouxe, não só para João, mas para nós hoje, traz hoje, nessa mensagem viva, nessa mensagem autêntica, nessa mensagem que é uma mensagem tão atual nos nossos dias de hoje, para que nós tenhamos todo cuidado com todas as ofertas que estão diante de nós. O versículo 10 nos disse, e disse-me ainda, não seles essas palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que o anjo disse aqui ao apóstolo João é para que João tivesse todo o cuidado
para que esta palavra não seja selada, não seja presa, não parasse ali com ele. Ele informa o apóstolo João que ele deve levar esta palavra, que ele deve difundir todas essas orientações, toda essa visão que ele teve, ele deve passar, ele deve orientar os seus seguidores, aqueles que estavam próximos, ele deve escrever, ele deve propagar esta mensagem, ele deve passar essa mensagem à frente. Não celes, não tranque, não feche, não tenha cessão de continuidade esta palavra. A palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, ou seja, porque esse tempo próximo significa que isso irá acontecer. Então isso tem a mais profunda certeza trazida pelo anjo que isso iria acontecer, que isso vai acontecer, que isso está próximo de acontecer. E essa deve ser a nossa postura. Nós temos que esperar, nós temos que aguardar com essa mentalidade que o tempo está próximo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então nós devemos estar preparados. Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o ímpio, o imundo, ainda sendo imundo. Nós vemos aqui, irmãos, que essa orientação, ela nos diz respeito ao injusto, ao imundo, que ele não vai se recuperar. Ele vai continuar nos seus delitos, na sua condição de injustiça, na sua condição de imundícia, na sua condição de perdido. Nós vemos que esta profecia, mesmo com esta profecia, ainda haverão aqueles que vão se perder. Mas o justo continue na prática da justiça, ou seja, seja fiel, mantenha a justiça, mantenha-se na justiça de Deus. E o santo continue a se santificar. Santo. Nós vemos aqui essa palavra e muitos até confundem o significado dessa palavra. Santo. Santo significa separado, irmãos. E isso aqui nós podemos interpretar da seguinte maneira: aquele que é separado, continue a separar-se. Aquele que foi separado do quê, irmãos? Separado do mundo, separado da ação do mundo. Nós estamos aqui, mas não estamos sobre a ação do mundo. Nós não devemos ser influenciados pelo mundo. Nós não devemos nos contaminar com todas essas modernidades, com toda essa contextualização que o mundo traz. Nós não podemos nos iludir com essas palavras que o mundo está nos apresentando, com essa apresentação dessas falsas doutrinas, com a apresentação dessas filosofias que tendem única e exclusivamente a enganar os servos de Deus. Nós temos que continuar nos santificando, ou seja, continuar nos separando de toda essa oferta que o mundo tem oferecido, de toda essa oferta que o mundo tem trazido de uma forma sorrateira, de uma forma suave, de uma forma que vai chegando e quando menos se espera, você mudou toda a característica do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, o versículo 12. E eis que venho sem demora. Então, o que Deus está falando através do seu anjo, o que Deus está mostrando ao seu servo João, que Deus vai realizar o seu plano e isto está breve a acontecer. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus vai vir com a recompensa a cada um. Aquele que estiver firme, aquele que estiver forte, aquele que estiver firme na promessa que Deus nos tem deixado, esse sim será recompensado pelo próprio Deus. Deus irá recompensá-lo. E sabe qual vai ser a recompensa, irmãos? A recompensa está na palavra de Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha ouvir estas palavras do nosso Deus, irmãos. Será a maior recompensa de todas as recompensas que nós já tenhamos ganho em toda a nossa vida. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro
e o último, o princípio e o fim. Ou seja, esse versículo nos dá a ideia da universalidade de Deus. Nos dá a ideia que Deus é sem início e sem final. Um Deus que esteve antes da história, um Deus que está durante toda a história e um Deus que permanecerá por toda a eternidade. Eu não sei o que é isso, irmãos. Eu não consigo explicar para os irmãos, porque nós somos seres finitos e limitados. Nós somos criaturas e não somos Criador. Mas o nosso Criador, nós temos a perfeita certeza que esse Deus é um Deus eterno, sem início e sem fim e sem sequência de continuidade. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus eterno, um Deus que estava no início, um Deus que está no contemporâneo, no decorrer de toda a nossa história, um Deus que atua, que é atuante e um Deus que vai se manter por toda a eternidade. Um Deus do início e um Deus do fim, um Deus de toda a extensão da história. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a grande certeza, a grande promessa, a grande garantia de que um dia nós estaremos na celestial mansão. Bem-aventurado, felizes aqueles que lavaram, que reconheceram o poder de Jesus, o poder do Cordeiro de Deus para lavar todos os seus pecados. Aqueles que lavaram as suas vestiduras, aqueles que lavaram as suas vestes e agora estão com as vestes brancas, aqueles que estão com as vestes que dão a condição para que eles entrem na santa cidade. Vejam aqui, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, a condição de entrar na grande cidade. Aquele que vai dar a condição de nós podermos desfrutar da árvore da vida. Árvore da vida, irmãos. Quando nós falamos em árvore da vida aqui, nós lembramos lá do Gênesis, lá do paraíso, quando Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós vemos que Deus colocou no centro do jardim aí a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem: nesta árvore não tocarás. E naquele exato momento iniciou o desejo no coração do homem de ver o que era esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora o mal já não existe. A árvore do conhecimento do bem e do mal já não existe. Apenas a árvore da vida. E quando nós lemos a árvore da vida, irmãos, nós podemos ver a nítida imagem de Jesus Cristo. A árvore da vida. A árvore que vai nos transmitir, que vai nos fornecer toda a vida eterna. A árvore da vida. E eles entrem na cidade pelas portas. Esse entrar na cidade pelas portas, irmãos, significa que nós seremos bem-vindos. Aqueles que entram pela porta, eles são bem-vindos. Eles têm a cordialidade daquele que vai receber, a cordialidade do anfitrião, que é o nosso Deus e vai nos receber de braços abertos para desfrutarmos da mansão celestial ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na luz do nosso Deus. Importante advertência. Então temos aqui uma placa de advertência, irmãos. Temos uma placa de sinalização.
Quase igual aquela placa de sinalização de trânsito, né? Cuidado, homens trabalhando. Cuidado, via estreita à frente. Cuidado, ponte estreita. Cuidado, pista escorregadia. Então nós temos uma advertência aqui. Cuidado. O livro de Apocalipse 22, no capítulo 22, no versículo 15, ele tem uma placa de advertência. Vamos ver? Capítulo 22, versículo 15, que a Ana vai ler pra gente. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Vejam, irmãos, como é uma placa de advertência. A placa de advertência, ela não é ofuscada. A placa de advertência não é escrita em letras pequenas. A placa de advertência, ela não fica apagada, ela não fica escondida, ela fica exposta, ela fica evidente, ela fica clara. Algumas placas de advertência, nós podemos ver que elas são refletivas, né? Quando a gente vem com o nosso automóvel lá, como eu falei aqui no caso do trânsito, no caso das estradas, a gente vem por uma estrada escura, quando bate o farol naquela placa, ela como que se acendesse, ela reflete para que nós tenhamos a nítida visão, para que nós possamos ser informados do perigo que está à frente. E aqui nós temos uma informação muito clara, irmãos. Não existe símbolos aqui, não existe formas de literatura que vão dizer, mas sim uma literatura que é uma informação muito clara da vontade de Deus. Vejam, qual é a advertência feita aqui pelo livro de Apocalipse. Então nós vemos que, além de todas essas visões, irmãos, e da identificação dessa maravilhosa cidade que vai ser a nossa cidade eterna, a cidade de Jerusalém, a cidade santa em que os santos, os redimidos irão morar, nós temos uma advertência. E essa advertência ela tem que ser seguida, ela tem que ser acatada. Vejam, não tem nenhuma explicação aqui. É leitura pura. Fora da onde? Fora da cidade. Aqueles que não vão entrar na cidade santa, aqueles que não serão permitidos passar pelas portas da cidade celestial. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Idólatras, irmãos. Essa palavra idólatras, não, mas eu não adoro a deuses, eu não adoro a imagens, eu não me prostro de... Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que tira o lugar de Deus em nossas vidas. Não é o santo fulano de tal, não é o Deus, não é o Buda, não. É tudo aquilo que tira a primeiríssima colocação do lugar de Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiríssimo lugar em nossas vidas. E tudo o que for fora disso será considerado idolatria, irmãos. Por isso a placa de advertência, por isso a sinalização, para que nós tomemos muito cuidado, porque se alguma coisa roubar o lugar primeiro de Deus, nós entraremos nessa característica aí, nessa qualidade de idólatras. E todo aquele que ama a prática da mentira. Como eu disse aos irmãos, é pura leitura. E se nós lermos esse versículo, não precisaremos de ninguém para interpretá-lo para nós. Nós teremos a mais perfeita interpretação e compreensão deste texto. Por isso, esta placa de identificação, de alerta, ela deve ser observada. A permanência da revelação. Então nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18, o versículo 18 e o versículo 19, então, a permanência da revelação. Versículo 18 e 19, que a Ana vai ler para a gente. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico.
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Vejam aí também, nós temos aí um alerta, uma advertência feita sobre o teor e a responsabilidade que todos nós temos quando nós manuseamos o livro de Apocalipse, quando nós interpretamos o livro de Apocalipse, quando nós falamos a respeito do livro de Apocalipse. Temos que ter um cuidado muito especial para tudo que está contido nesse livro. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Então, todas as palavras da profecia deste livro, ela está completa, não precisa ser acrescentada de mais nada. Vejam aí a orientação. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Vejam que interessante, irmãos. Nós temos que ter cuidado, porque a palavra do nosso Deus, ela é séria. Porque o caráter do nosso Deus, o nosso Deus é um Deus sério. É um Deus que trata com seriedade o seu plano estabelecido desde antes da criação. Então nós temos que tomar todo o cuidado para que tenhamos este cuidado muito específico com toda a palavra do livro de Apocalipse. Versículo 19. E se alguém tirar, se alguém retirar, se alguém omitir, se alguém não transferir da forma como é, qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Vejam que advertência séria, irmãos. Nós podemos perder a condição de estarmos, a condição de entrarmos, a condição de lá poder chegar na cidade santa. Vejam aqui que é muito clara essa orientação. A árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nós podemos perder a condição de salvos, a condição de ser credenciada a nossa entrada na cidade santa, na cidade eterna, na Jerusalém celestial. Se nós mudarmos o conteúdo deste livro, nós estamos correndo o risco de perdermos. Correndo o risco não, irmãos. Nós iremos perder a condição de estarmos na cidade santa, preparadas pelo nosso Deus. Por isso, tenhamos todo o cuidado que o livro de Apocalipse, além de revelação, ele nos traz a orientação de um Deus justo, de um Deus poderoso, de um Deus de amor, de um Deus que nos trata com toda a seriedade e o compromisso do nosso Deus. Temos então agora a mensagem para as igrejas hoje. O anseio da igreja, a esposa e noiva, é que Jesus venha em poder e grande glória e resgate a sua igreja, confirmando assim a promessa do nosso eterno Deus. O coração do crente deve esperar com expectativa e com a oração final do livro de Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a expectativa do crente. Que Jesus venha em grande glória, após toda a revelação do Apocalipse, deixando claro que ele é um livro de esperança e não de assombro. E esta foi a mensagem, irmãos, que eu tentei passar para os irmãos.
não é um livro sombrio, não é um livro de susto, não é um livro que vai assombrar os irmãos, não é um livro pesado que os irmãos têm que ter medo. Não, irmãos, é um livro de a mais absoluta esperança, que Deus nos trará a sua morada, que Deus nos trará um local onde nós viveremos toda a eternidade, um local de alegria, um local maravilhoso, onde nós poderemos desfrutar da maravilhosa Jerusalém celestial. Chegamos à nossa conclusão. O livro de Apocalipse nos revela a existência de um Deus santo, justo, sério, que no decorrer de toda a história da humanidade vem transbordando o seu amor e o seu perdão na direção do homem. Essa é a grande certeza que nós conseguimos obter lendo o livro de Apocalipse, estudando o livro de Apocalipse, observando as orientações do livro de Apocalipse, que o amor de Deus será sempre na direção do homem, de salvá-lo, de resgatá-lo, com o objetivo de salvar a humanidade dos seus pecados. Deus enviou o seu próprio Filho, que no livro de Apocalipse é identificado como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que consegue lavar os pecados, para que nós possamos estar com as nossas vestes branqueadas, alvas, para então poder ter o acesso à morada celestial. Esse é a grande lição, o grande ensinamento do livro do Apocalipse, que nós possamos aguardá-lo com todo o seu esplendor e na certeza que o nosso Deus virá nos buscar, com certeza e a esperança de que o nosso Deus, na sua infinita justiça e bondade, venha nos buscar. Estejamos preparados, testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto esperarmos, vamos testemunhar desse amor do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, estaremos prontos para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus no grande dia em que iremos todos morar na Jerusalém celestial por toda a eternidade. Aleluia, Senhor Jesus. Ora vem para nos buscar em grande glória, para que juntos possamos estar contigo no lar celestial. E eu quero convidar você, neste momento, a orarmos, para encerrarmos esta lição de um livro fascinante, como é o livro do Apocalipse. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é maravilhosa. Porque a Tua palavra nos revela, Senhor, a intensidade, a grandiosidade, a majestade do Teu poder, ó Pai. Nós Te agradecemos, porque a Tua bondade, nós conseguimos identificá-la, que é imensa, que é sem tamanho, que nós conseguimos, através do livro de Apocalipse, identificar o Teu infinito amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deixaste este precioso tesouro que é o livro de Apocalipse, para nós estarmos nos preparando para que um dia possamos nos encontrar prontos para nos encontrarmos contigo, para recebermos o Teu bem-vindo à santa cidade. Obrigado, Pai. Conduza-nos, Senhor, segundo o Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, estarmos prontos a cada dia e a cada dia possamos estar sendo livrados do mal e assim nos mantermos fiéis à Tua santa palavra. Fica conosco, Pai, fica com cada um que esteve conosco durante
todo esse estudo e abençoe, Senhor, os corações para que possam sentir esta mesma certeza que nós, os crentes, os convertidos, aqueles que identificaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eles possam identificá-lo, Senhor, para que nós possamos um dia estarmos na morada celestial preparada por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos, por esse tempo que nós pudemos aqui compartilhar com os irmãos. Hoje é a nossa última aula, nós não teremos mais a aula online, eu creio que nós não iremos apresentar mais, claro que nós dependemos aí das orientações do governo, mas se porventura nós estivermos obrigados novamente a nos retirarmos do trabalho presencial, saibam que com a permissão de Deus nós estaremos aqui para que possamos transmitir e juntos compartilharmos a nossa tão querida Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço.